Antes de mais, boa noite a todos e começar por agradecer precisamente o convite da Câmara Municipal de Beja, da pessoa do Dr. Rui Alcalega, e também a articulação para a organização de todo este ciclo de conferências ao professor André Carneiro da Universidade de Évora, a instituição à qual eu faço parte também, e agradecer também a presença de todos aqui hoje, a esta hora, para enfim, ouvir falar um pouco sobre o comércio de pedras ornamentais na Lusitânia, tendo como caso de estudo particular a Vila Romana de Pisões. Enfim, começo também por enquadrar um pouco esta apresentação, que surge no âmbito, tal como o Rui disse, do meu projeto de doutoramento. Este projeto, enfim, desenvolve-se na Universidade de Évora, já decorre há cerca de 2 anos e pouco, 3 anos já, e enfim, tem um contexto geográfico de abrangência mais amplo que só a Vila Romana dos Pisões. A Vila Romana dos Pisões constitui um caso de estudo que nós temos estado, enfim, a analisar ao longo destes últimos meses, os resultados que aqui vou falar não são de todo definitivos. Estamos numa fase ainda, enfim, de andamento do projeto. Acabámos já há relativamente pouco tempo a análise dos materiais que foram recolhidos em contexto de escavação e, enfim, falta toda uma fase de pós-processamento de dados e uma análise mais cuidada de muitos dos aspectos que vamos aqui referir, que depois permitirão então ter uma leitura mais, enfim, concreta e simultaneamente abrangente de muitos destes aspectos que vamos aqui abordar de uma forma não tão aprofundada, que creio que também não é esse o objetivo deste tipo de conferências. Então, avançando, começo precisamente por falar e apresentar um pouco este contexto de estudo. Certamente todos estarão presentes quando se refere a algum tipo de arquitetura romana, construções de determinado tipo, que normalmente envolvem um grande volume construtivo e, consequentemente, também uma grande utilização, em termos de volume e até de extensão, de pedra, enquanto o material que serve de base, precisamente, a essa construção. Os romanos não foram todos os primeiros a desenvolver a utilidade deste tipo de recursos. Aliás, basta nós olharmos aqui para os chãos. Nós, ou seja, e vemos exatamente já uma construção de uma época prévia à época romana, em que temos uma muralha da Idade de Ferro construída em pedra. No entanto, com a integração no mundo romano, desenvolveu-se exponencialmente este uso da pedra, não só em termos volumétricos, mas também no tipo de construção, nas técnicas e, enfim, toda uma série de monumentos e de tipologias de arquitetura que emanavam sobretudo a partir do centro de poder, neste caso, por exemplo, de Roma, ou uma cidade mais próxima que servisse de exemplo, e que depois era, em muitos casos, numa perspectiva um bocado, enfim, se for à fase, e puxando um pouco ao caso de Roma, numa espécie de imitatio Augusti, em que muitos nobres locais, enfim, gente de posses, tinham um grande papel, neste caso com uma função de divergir, e que eles próprios financiavam e, enfim, desenvolviam um grande conjunto de obras públicas que depois se traduziam também numa ampla utilização de recursos pétreos. O mundo romano, no entanto, ficou caracterizado não tanto só por esta grande expansão exponencial, salvo a redundância, da utilidade da pedra, mas sobretudo até por uma utilização bastante distintiva da utilização destes recursos, que passou precisamente por uma utilização de vários tipos de pedra, normalmente até coloridos, que, enfim, eram utilizados com uma finalidade essencialmente ornamental e que, em muitos destes casos que eu acabei de referir, de grandes monumentos públicos, ou não tão grandes, mas, enfim, estamos a falar, por exemplo, no caso de termas e coisas desse género, podem não ser tão grandes, mas são monumentos que se caracterizam essencialmente neste período, falamos alto imperial, pela uma grande utilidade de recursos pétreos ornamentais. Esta expansão do comércio de pedra e do desenvolvimento da atividade construtiva ocorre não só em Roma, nós temos referências claras à utilização de grandes volumes de pedra a partir dos finais da República e, sobretudo, a partir da época de Augusto, com uma reformulação de Roma, como veremos daqui a pouco. Mas ocorre também de forma expressiva e significativa nas províncias e, em muitos casos, enfim, zonas periféricas, como é o caso até do Paxiúli, que estando distante dos grandes centros de poder, também se verifica precisamente esse tipo de ocorrências, e nós aqui neste caso temos até uma inscrição bastante interessante que nos permite perceber da forma como este tipo de atividade e as construções se desenvolveram mesmo no território periférico, como é o caso de Paxiúli, em que nós temos inclusive uma inscrição
enfim, que foi considerada inicialmente um pouco problemática, mas também está muito fragmentada, mas que nos permite ter uma ideia até de uma intervenção eventualmente direta, neste caso no financiamento imperial, no vestígio imperial, que permitia, enfim, que a Pax Iulia ter um conjunto de estruturas que eventualmente poderiam ter algum vulto. Esta inscrição, por si só, permitia-nos toda uma série de considerações, mas enfim, não vamos abordar por aí, até porque não é esse o objetivo desta conferência. Como eu referi, enfim, nós temos um grande volume de construções e também temos aquilo que é o início nesta zona do mundo, ou romano, neste caso já, estamos lá no início do século I depois de Cristo. Temos então o início da utilização de diferentes tipos de pedra com finalidade ornamental. Deve-se notar, no entanto, que isto é enquanto nesta zona do Império isto é uma ocorrência que é nova, enfim, são os romanos que a introduzem. Noutras zonas do Império, sobretudo na parte oriental, isto é uma tradição com largos anos. Por exemplo, os mármores já seriam explorados no século VIII a.C. e seriam e foram amplamente utilizados na construção de templos e outros edifícios públicos e, sobretudo, depois na época helenística, até na construção e, sobretudo, embelezamento dos palácios dos reis helenísticos, que, enfim, nesta transição do século I a.C. para o século I depois de Cristo, já muito da aristocracia romana está a tentar emular nas suas próprias residências privadas. Nós temos até o famoso caso de um oficial do César, que é o Mamura, que supostamente será assim dos primeiros a importar grandes colunas de mármore para a ornamentação da sua propriedade privada, da sua casa. E é interessante também verificarmos o volume através da referência escrita que nós temos, não são registros arqueológicos, mas é interessante nós verificarmos o volume através da referência escrita, que referem que seriam colunas que teriam cerca de 12 metros. Nos permite também ter uma noção já do volume de esforço e de transporte que esta importação que se verificava já em finais do século I em Itália, que já conseguia obter. E certamente que todos conhecem a famosa expressão de Augusto, que enfim ficou registada na obra de Suetónio, em que ele se vangloriava, enfim, de ter encontrado uma cidade que era feita em ladrilho e tijolo, e que, enfim, no seu longo período de governação, terá então transformado a cidade numa cidade que seria coberta de mármore. E também, enfim, no fundo, espelhando esta marmorização, digamos assim, do ambiente urbano de Roma, não só urbano, mas também isto depois associa-se muito a uma questão sociológica, ideológica e simbólica que estas pedras vão representar no âmbito da sociedade, da cultura e até mesmo da economia romana, e até depois acaba por ser bastante interessante uma referência de Séneca nas suas epístolas morais, que eu até posso passar aqui a citar, porque acho que até acaba por ser interessante, numa tradução livre, enfim, e se eu conseguir ler aqui o meu cursivo, grafite cursivo, enfim, abrindo aspas, nós consideramos pobres, mesquinhos, se as nossas paredes não se encontrarem resplandecentes com grandes e dispendiosos espelhos, se os nossos mármores de Alexandria não estiverem realçados por mosaicos de pedra numídica, se os seus limites não se encontrarem revestidos em toda a volta com padrões intrínsecos, dispostos em várias cores como pinturas. Os nossos tetos abovedados não estiverem cheios de vidro, se as nossas piscinas não estiverem revestidas com mármore de Tasos, algo que foi outrora uma visão rara e maravilhosa em qualquer tempo. Piscinas nos quais deixamos os nossos corpos, depois de drenados, fracos, devido à transpiração abundante e, finalmente, se a água não jorra de torneiras de prata. Até agora falei dos estabelecimentos balneares comuns, o que direi quando chegar aos dos libertos. Quanta quantidade de estátuas, de colunas que não sustentam nada, mas que são construídas para decoração, apenas para gastar dinheiro. E a quantidade de água que cai de nível em nível, tornamos-nos tão luxuosos que não temos nada além de pedras preciosas para pisar. Isto, no fundo, acaba por ser uma crítica que o próprio Séneca faz, no fundo, à sociedade. Isto é a referir-se, como perceberam, no âmbito de falar sobre as estruturas balneares, em particular referindo-se ao caso da vila de Mucipião, e que deixa, no fundo, também uma boa amostra daquilo que é, enfim, a utilidade destas pedras ornamentais, diferentes tipos de pedras ornamentais. Como podem ver, no texto refere não só ao Marcos de Alexandria, que neste caso referir-se pela dita proveniência que está associada ao Alexandria, seriam porfiroides e granitoides da zona do deserto oriental do Egito. E depois refere também, como vocês podem ver, o mármore numídico, que está disposto em crustes costais, fazia pavimentos de opusectil, e também o mármore de Tasos, o mármore branco proveniente da Grécia. E, enfim, como
vocês facilmente conhecem também. A partir deste momento temos então uma grande ornamentação de edifícios públicos utilizando diferentes tipos de pedras ornamentais, como se verifica em muitos casos, mesmo aqui na própria província da Lusitânia, como é este caso, essa representa a imagem do Teatro de Mérida, onde, enfim, este edifício terá sido financiado na sua construção pelo, enfim, patrocínio, digamos, de relevo do próprio Marcos Pessanhos Agrícola, mas isto não quer dizer que a ornamentação que atualmente se verifica seja exatamente desse período tão temprano, digamos assim, da construção, que está datado à volta do ano 25 a.C., 25 a.C., poderá ser já posterior e, enfim, neste caso também temos de ter em conta que os vestígios que estamos a ver nesta imagem correspondem ao Fronte de Sena e que esta zona foi amplamente reconstruída, enfim, após as escavações decorridas já no século XX. No entanto, enfim, a utilidade destes recursos noutras zonas do Império foi de tal modo agotada que nós, como visitamos para o país hoje em dia, podemos ver que até as próprias bancadas em cima das tabernas estão decoradas com uma grande quantidade de pedras ornamentais, enfim, que simplesmente olhando para esta imagem e vendo as tipologias distintivas de coloração que cada um tem, permite logo perceber que estamos aqui diante de uma decoração que eventualmente estará a aproveitar detritos de exploração e peças que eventualmente já não teriam um outro uso, digamos que mais enobrecido. Imagina assim, enfim, denota uma ampla rede de comércio que fazia chegar a Pompeia basicamente materiais de todo o Mediterrâneo e até de zonas um pouco já afastadas da costa. Enfim, avançando para o nosso caso de estudo que nos traz aqui hoje, a Vila Romana de Pisões. Este é um sítio arqueológico que muitos de vocês conhecerão, é aqui relativamente perto de Beja, próximo da localidade de Penedo de Bordo. Foi descoberto, em princípio, nos anos 60, na altura também começaram os primeiros trabalhos arqueológicos, na altura dirigidos pelo Fernando Montes Ribeiro, e do qual a maioria da área escavada resultará, enfim, deste período, que, enfim, importa também depois ressalvar que o registro arqueológico, como, enfim, facilmente compreenderão quem está mais por dentro destas lutas da arqueologia, o registro arqueológico é, enfim, comparativamente pobre com épocas mais recentes. Não obstante, enfim, denota-se que este sítio tem uma ocupação que vai desde o século I, em torno disso, até alguns ao século V, poderá ter até épocas mais tardias. Estamos numa fase em que os materiais estão a ser vistos e há um processo de estudo em curso. No entanto, ressalva-se a reformulação, a grande reestruturação desta vila, sobretudo em época já tardia, nos finais do século III, ou já mesmo em século IV, que resultou, digamos que, enfim, num fenómeno de monumentalização, chamemos assim, desta área urbana, onde foram aplicados, como vocês conseguem mais ou menos perceber pela esta imagem, uma quantidade apreciável de pavimentos museios e também de pedras ornamentais que, enfim, se encontram facilmente ainda hoje em situ ao longo dos vestígios do local. Estes sítios, enfim, eu não vou alongar aqui a debater o que é que será uma vila, o que é que deixa de ser, que tipo de características é que teria, mas certamente já muitos de vós estão familiarizados com este tipo de representações. São representações de mosaicos romanos, neste caso ambos do norte da África, estão ambos no Museu do Bardo em Tunis, e poderão representar aquilo que será o aspecto destas propriedades rurais, aristocratas, neste período, sobretudo no século IV, eventualmente já no século V, em que, enfim, vocês facilmente percebem um conjunto de estruturas que facilmente se podem transpor para os casos que nós conhecemos aqui na Península Ibérica, e na Lusitânia em particular. E neste caso, enfim, até tive a feliz coincidência de ontem, quando estava a começar a preparar isto, ter encontrado precisamente o anúncio à Beja Romana deste ano, em que faz precisamente apresenta uma reconstituição daquilo que poderia ser o aspecto da Vila Romana dos Pisões, e que, enfim, dá para vocês terem uma ideia do aspecto que esta propriedade, esta parte urbana, chamando-lhe assim, isto seria em princípio tudo parte da casa da família, da casa de residência urbana, e poderá faltar aqui nesta imagem toda uma série de estruturas complementares que faziam o apoio à atividade produtiva e agrária que certamente existiria em torno desta vila. Resta também referir que, enfim, os vestígios poderão estender-se também por outras áreas, mas neste caso aqui temos tudo situado naquilo que é em torno dos vestígios que se conhecem, mas poderá inclusive ter havido vestígios, porque há referências a alguns achados no âmbito de inspeções, na face oposta da ribeira que passa justamente aqui abaixo desta piscina, além de faltarem ali aquelas três estruturas que normalmente se interpretam como os mausoléus. E facilmente, enfim, quem circula pelo sítio, como eu dizia, consegue perceber este tipo de tensão, enfim. Mas enfim, dá para dar uma efetiva. Passa a palavra a mim mesmo.
Enfim, um breve levantamento que fiz no local, a fazer um registro por vídeo para ter uma noção melhor de tudo que poderia haver de materiais in situ. E enfim, nós podemos ver, não só através desse vídeo que não tem muita qualidade, mas que dá para perceber bem as escadas que estão todas feitas em mármore e trigás, mas também os restos do revestimento parietal que se conservam in situ, nomeadamente na fotografia em cima, onde é possível ver aí uma placa com vestígios de eventuais carburas, poderia ser uma parte de uma pilastra que existiria nesta zona, e depois já uma zona aqui das termas, onde podemos ver ainda um bom bocado de placa ainda in situ, que enfim constituiria o revestimento parietal, pelo menos desta face superior, onde já existiria uma espécie de grau. E, enfim, noutras zonas da vila estes vestígios são ainda mais evidentes. No caso do peristilo, onde se conservam 4 bases de colunas, enfim, de dimensões consideráveis, e ainda alguns tambores de colunas in situ no interior caídos, escavados no interior do peristilo, e mesmo o próprio peristilo em si, todo o conjunto que tem ornamental no interior, é todo forrado com placas de mármore de diversas dimensões e com tipos variáveis de mármore de trigás, sobretudo, tem uma variante cinzenta mais escura e outra mais clara, e igual é a perspectiva que se verifica depois, como eu referi, na zona das termas, onde nós temos alguns tanques que conservam parte do pavimento forrado a mármore, até alguns degraus, e neste caso até um bloco e uma coluna que se conservam in situ. No entanto, estes vestígios são mais alargados e não estão só no sítio arqueológico em si, nem, enfim, recolhidos recentemente no Museu de Rainha Dona Leonor. Na realidade, nós temos um conjunto apreciável de materiais, todos eles em mármore, de grandes dimensões, que terão sido identificados no decorrer de escavações. Acho que não há não se conhece precisamente qual é a campanha daqueles advém, mas enfim, foram depositados numa propriedade próxima da localidade de Penedo Gordo e lá se conservam, como vocês podem ver, enfim, são elementos de grandes dimensões. No caso, enfim, da imagem superior podemos ver 2 grandes pesos de lagar, feitos em mármore de trigás, e sobretudo na fotografia interior, um dos elementos que é mais característico e mais até apelativo ao olho, e assim, no conjunto de todos os elementos das pedras ornamentais de pisões, que é precisamente este frontão, que supostamente poderá estar associado a uma estrutura de um mausoléu, não se sabe muito bem, todo ele também feito em mármore de trigás, que apresenta até uma elaborada grinalda central, enfim, que confere essa interpretação também de estar associada a uma estrutura funerária. Uma parte substancial do nosso trabalho focou-se sobretudo no estudo dos materiais que foram recolhidos ao longo das várias campanhas e que enfim, estiveram depositados em diversos pontos, do IPDJ e enfim, outras instituições, e que foram só recentemente também, no fundo, reunidos por parte do Museu da Rainha Dona Leonor, que enfim, então agora conservam-se nas reservas deste museu, e uma parte do nosso trabalho passou precisamente por fazer inicialmente uma lavagem destes materiais, que estavam, enfim, como vieram do terreno e que enfim, um estado que já não tinham qualquer manutenção há alguns anos. Fizemos a lavagem, procedemos à marcação, numa perspectiva de colaboração com o museu, visto que, enfim, era um trabalho que não estava feito, e depois então seguiu-se o estudo propriamente dito, com inventariação e fotografia, medidas e caracterização, enfim, tipológica da peça em si, também do tipo de pedra em que a própria peça é elaborada. De notar, enfim, que ao fundo de termos cerca de 1500 peças estudadas, ainda foi possível encontrar mais um conjunto que estava, enfim, esquecido, como se pode ver pelo aspecto, até embrulhado em jornais que datavam precisamente de 1969, anos de uma escavação, e que, enfim, podem ajudar até a estabelecer uma cronologia para o depósito destes materiais no depósito, enfim, fazendo um pouco aqui a arqueologia da arqueologia, que acaba por ser interessante. E as notícias até falavam de uma campanha eleitoral, acho eu. Neste âmbito, enfim, um conjunto muito amplo de materiais, como eu acabei de referir, que vai em cerca de 1700 e poucas peças, que vão desde fragmentos que, em alguns casos, podem chegar a ter 1 centímetro de tamanho, até, enfim, peças como vocês podem ver na imagem, em que temos meia estátua e até uma estrutura em baixo relevo. Enfim, neste conjunto temos, como vocês podem ver, a utilidade de pedras sob várias formas, que não só na arquitetura, nem neste caso, enfim, a escultura e o baixo relevo é uma dessas utilidades. Outras utilidades, e aqui eu tive que selecionar apenas algumas fotografias, enfim, a título meramente expositivo e para dar uma ideia daquilo que pode aparecer. De facto, a amostra é muito grande e para conseguir mostrar tudo, enfim, não seria, ou tudo de um tipo, enfim, não seria execuível. Então, enfim, aqui temos algumas utilidades da pedra ornamental em visões para fins arquitetónicos. Temos um cimácio, um ábaco,
temos uma base de coluna, temos dois tipos de placas de revestimento. Temos as ditas utilizações possivelmente funerárias que eu já referi, o possível frontão, que faria parte do possível mausoléu, reforça a palavra possível outra vez, e também, juntamente com este frontão, está precisamente uma cúpula, que também será proveniente de pisões, que reforça, uma vez mais, essa utilidade da pedra ornamental também numa finalidade que se chama funerária, em que era utilizada como elemento, enfim, de adorno de uma sepultura. Embora neste caso eu deva explicitar que neste estudo nós não consideramos a epigrafia como uma fonte, enfim, primária de conhecimento do comércio de pedras ornamentais. Podemos utilizá-la de forma direta, como até já o fizemos aqui nesta apresentação, para obter informação sobre um determinado tipo, um determinado aspecto relacionado com este comércio de pedras, mas não enquanto elemento específico e próprio dentro deste comércio de pedras ornamentais, porque sim, é verdade, nós temos elementos feitos em mármore, elementos epigráficos cujo suporte é mármore, são feitos em mármore, ou feitos em outras pedras que no período romano podiam ser considerados mármore, neste caso brechas, calcários e até alguns granitos, mas, por exemplo, falamos sobretudo até dos calcários microcristalinos, como os calcários na zona de Sintra, e toda aquela zona do Ágara, do Alicipo, tem um grande conjunto de epigrafia, todo ele produzido nesse tipo de rocha. No entanto, optámos por não incluir a epigrafia como elemento de estudo neste âmbito, precisamente porque esta utilidade parece que não se associa tanto a uma utilidade ornamental. Na maioria dos casos, nós não temos não há uma seleção de um determinado tipo de mármore para se fazer um determinado tipo de epígrafe. Salvo em casos excepcionais, como por exemplo o proscénio do Teatro do Alicipo, em que aí sim há uma intenção deliberada de selecionar vários tipos de pedras que criariam uma imagem bastante dinâmica e, enfim, com inscrição que notava o oferecimento da obra ao público, essa atitude de vestir que eu falei anteriormente. No entanto, na maioria dos casos, o que nós vemos é que há uma predominância, no caso das epigrafias, para a utilização da pedra que predomina localmente. Ok, se calhar estamos numa zona em que até pode haver um gabbro ou um granitoide e, no fundo, depois acabamos por ter uma pedra que é um mármore ou um calcário. Pode acontecer, mas de qualquer forma estamos a ver, normalmente, na maioria dos casos, esse mármore não vem de uma região tão distante assim, ou seja, nós não temos mármore importado a ser utilizado como suporte de epigrafias, enfim, na regra geral, formas de epigrafias funerárias enfim, até ex-votos e coisas desse género. Claro, quando falamos de epigrafia, como eu referi, de epigrafes sonoríficas no âmbito de edifícios públicos, aí a perspectiva pode ser ligeiramente diferente. Voltando aos pisões, temos também uma significativa utilização de mármore, neste caso, e aqui nos pisões eu refiro-me ao mármore e não dei essa contextualização do mármore enquanto outro tipo de pedra, enfim, de outro tipo de componente geológico, assim, que permitiriam um polimento, que era, no fundo, essa definição em época clássica, e eu não usei muito essa abordagem, não entrei por aí nesta conferência, precisamente porque em pisões nós temos essencialmente mármores, que também é o que ocorre em maior quantidade aqui na região, estamos no Alentejo, e não há, enfim, uma utilidade de calcários e outras rochas que permitam fazer uma confusão entre este termo. Então, enfim, para manter isto mais linear, optei logo por chamar mármore e simplesmente manter-me por essa linha. E então nós, neste caso, temos a utilização de mármore também para aquilo que nós podemos considerar uma utilidade, fim utilitário. Temos a produção dos grandes pesos de lagar que eu já referi anteriormente, mas temos também, por exemplo, a produção de alguns objetos de uso doméstico, como é o caso de possíveis mortários. Digo possíveis pelas dimensões de alguns, pelas dimensões sim poderão ser mortários, outros pelas dimensões sogénicas já possam ser algum tipo de pias, uma coisa desse género, são coisas ligeiramente maiores. E por fim, temos também a utilidade epigráfica, que aparece, enfim, em alguns casos e que, dadas as características, permite ser algumas considerações que faremos mais à frente. Enfim, voltando agora aqui à componente da arquitetura, que no fundo é aquela que predomina e que existe a maior quantidade na amostra que foi estudada. Nós, dentro da arquitetura, depois temos vários subtipos, chamemos-lhe assim, de utilidade de pedras ornamentais. Enfim, temos utilizações distintas, não coincide tudo dentro da mesma amostra do que se viu ser a utilização da arquitetura, não é tudo do mesmo tipo de utilização. Temos vários tipos de utilização e aqui eu dou alguns exemplos precisamente desses vários subtipos, começando exatamente por aquilo que são capitéis, fustes, bases. Neste caso, os capitéis, falando particularmente do capitel pilastre que apareceu, que nos dá uma ideia também, digamos assim, de uns elementos arquitetónicos de maior vulto, e podemos chamar, no caso, a pilastra não, mas nos outros, de uma arquitetura vertical e independente, que não estaria associada a outras estruturas, portanto, a pilastra estaria encostada a um muro.
A seguir, temos também uma significativa amostra de corniches de vários tipos. Temos uns elementos com um perfil essencialmente escalonado, que aparecem sobretudo não somente em mármores de trigaço, não se verificam muitos tipos de mármores, e temos também depois corniches, temos corniches decoradas. No âmbito das corniches, isto acaba por ser interessante. Enfim, temos uma quantidade apreciável delas, e algumas até de umas dimensões bastante significativas, chamemos-lhe assim. Claro que não são tão grandes como as que se verificam para alguma arquitetura pública da cidade, mas ainda assim são elementos que, para estarem suspensos, por exemplo, no fazer de remate no canto superior do teto, eventualmente teriam alguma dificuldade de fixação e de sustentação dessa peça nesse local. Muitas delas têm precisamente os entalhes e até os furinhos feitos com trepano para a colocação do grama de fixação, que permitia, enfim, sustentar estas peças, mas ao mesmo tempo também devemos, neste caso, não digo que sejam para todas, mas em muitos casos admitir que algumas das peças possam ter sido utilizadas em contextos diferentes, que não esse do remate do teto. E, por exemplo, recentemente numa visita à Mérida foi possível observar, precisamente no Teatro Romano, em que alguns dos vestimentos parietais da zona do proscênio eram rematados por uma corniche, enfim, neste caso inversa, não como nós vimos aqui, que fazia a transição desse revestimento parietal para uma zona onde não havia revestimento parietal. Enfim, é muito cedo para estarmos a dizer que esse tipo de situação podia ocorrer aqui também nos pisões, como também ainda é muito cedo nós podemos estar a dizer que todas estas corniches seriam para ser utilizadas nos pisões. E isto é um aspecto que nós vamos debater um bocadinho mais à frente. Outro tipo de utilização, e esta talvez que se verifica em maior quantidade, predomina totalmente no espólio analisado, é a utilização de revestimento parietal, que neste caso pode ser de várias formas, como as imagens ilustram, pode ser placas lisas, pode ser placas molduradas ou decoradas, como neste caso. Só uma nota para este fragmento de placa, que tem uma decoração com roda, moldura e roda, que no fundo faz parte da peça que está em exposição na vitrine vertical, mas que, enfim, por não permitir colagem, nem haver uma possibilidade de conseguir ajustar as peças de forma a que pudessem ficar as duas na vitrine, optou por se deixar apenas aquela, mas enfim, só para ter noção, além deste outro fragmento, e temos assim uns fragmentos que nos permitem perceber, neste caso, um tipo de decoração bastante particular neste tipo de placa. Depois temos estes pequenos fragmentos que existem em grande quantidade, como eu disse, nós temos cerca de 1.700 fragmentos, destes 1.700 eventualmente 400, 500 serão sobretudo peças deste tamanho. Neste caso particular, o que eu selecionei para colocar nesta fotografia, uma amostra representativa de peças que nós temos, enfim, coisas subtriangulares, petaliformes, o que leva a sugerir, enfim, também dadas as variabilidades de litotipos e de cor que estes apresentam, que isto poderia ser parte de um objectil, eventualmente, enfim, parietal, de chão, não temos a certeza, mas seria parte do revestimento parietal, que, enfim, através da utilização de diferentes fragmentos, de diferentes colorações, se permitiria criar um padrão, que, enfim, como dizia aquela passagem do Seneca que eu citei, criava intrínsecos modelos que faziam lembrar, enfim, neste caso não são tão coloridos, mas fossem coloridos, faziam lembrar as pinturas. Resta ainda dizer que no âmbito deste conjunto de peças mais pequenas, e que poderão enquadrar o jogo Aresectile, nós temos também outros elementos com uma morfologia essencialmente, enfim, trapezoidal ou subretangular, alguns dos quais que têm até parece uma decoração em baixo relevo, com um motivo quase que em espinho, e que aparecem em bastantes peças. Inicialmente a nossa aposta seria que também poderiam ser parte deste tipo de abordagens do projectil. No entanto, enfim, um estudo recente também num sítio identificado em Sintra, que é a Granja dos Serrões, e também num contexto em Setúbal, surgiu a hipótese destes possíveis fragmentos, pequenos fragmentos, serem interpretados como aquilo que se chama lingotes, e essa dita decoração ser, no fundo, o negativo de um projétil, assim, de um alimento para a produção de células. Temos que salvaguardar essa hipótese. Aquilo que corresponde, faz pequenos quadradinhos, digamos assim, se for cortado de acordo com a malha que aquilo tem impresso. Enfim, é uma hipótese que temos em cima da mesa para trabalhos futuros. Seguidamente, temos também uma representação apreciável de fragmentos de cancelas, incluindo até uma cancela, enfim, um bom bocado de cancela quase inteiro, que está conservado à parte, enfim, que notam também uma decoração bastante opulenta
eventualmente, deste local. Enfim, isto já, como disse há bocado, num período já mais tardio, nós, como não temos registro arqueológico que nos permitam de discernir que tipo de peças de mármore foram identificadas em que o Ege, que corresponde a períodos eventualmente anteriores ou mais recentes da ocupação romana deste espaço, não é possível dizer. Enfim, temos peças, esta peça é seguramente do século I ou II, não é possível dizer isso, mas no entanto, neste caso, com este tipo de cancelas, estamos perante aqui uma ornamentação já bastante substancial, numa época já mais tardia, no século IV, eventualmente V, e que existe de facto com alguma abundância na amostra que foi analisada, e até com fragmentos relativamente grandes, como vocês podem ver. Só para dar uma nota, que a escala tem acho que 10 cm em baixo. E por fim, enfim, falando de todas estas utilizações que as pedras ornamentais tinham, resta falar dos tipos de mármores que temos em Pisões. E neste caso, contrariamente àquilo que é conhecido para outros contextos de vilas romanas, de propriedades deste género, sobretudo para contextos já do século III, IV até V. E, por exemplo, falando em particular de casos bem conhecidos, como a Vila Romana de Norreda ou a de Carranca, em Toledo, onde existe um vastíssimo conjunto de elementos pétreos ornamentais recuperados no momento das escavações, que no fundo tem uma amostra de litotipos excepcional, em que nós temos mármores importados de todos os cantos do Império, enfim, mais além até, como eu disse, enfim, se considerarmos que as pedreiras do Porfiroide, do Porfírio Rosso, no Egito Oriental, já estão bastante distantes, e mesmo assim esse material chegava a esses contextos. No caso dos Pisões, a amostra enfim, é bastante mais simplista, digamos assim, nesse tipo de abordagem, e temos mármores sobretudo locais, que é aquilo que se mostra neste dispositivo. Em cima, enfim, outra vez nas péssimas dicas que podem ser do Opus-Sectile, temos variedades mais comuns, um mármore branco com, enfim, uma tonalidade já mais a pender para o bege, às vezes, que, enfim, poderá ser de extremos, isto vamos já falar com mais atenção seguidamente. E depois temos duas variedades de mármore de trigacho, um cinzento claro, que está ao centro na fotografia de cima, e um cinzento mais escuro, que no fundo corresponde à variedade de mármore de trigacho mais comum e que aparece, enfim, em maior quantidade em todo o lado. No entanto, este estudo produziu alguns dados interessantes e, enfim, novos, que denotam sobretudo uma exploração que até agora permanece completamente desconhecida para o período antigo, que será a exploração de mármore na zona da Serra da Diça Africana. E estas restantes três peças que se apresentam demonstram precisamente os dois grandes subtipos, digamos assim, as duas grandes variantes deste mármore que aparecem no contexto da Vila de Pisões. Faço notar que ambas as variedades também já tive a oportunidade de as observar no contexto de sítios arqueológicos, sobretudo aqui na zona do sul, do Alentejo, assim. E temos então sobretudo uma variedade de mármore branco e uma variedade de mármore de venado, que, como vocês podem ver nas imagens, apresenta muitas vezes, enfim, pequenas variações, não só na disposição dos veios, dos venados, neste caso, como até às vezes na própria tonalidade, portanto, apresentar uma tonalidade mais cinzenta, mais escura, ou às vezes mais azulado, e os venados, como vocês veem, também variando, enfim, de maior concentração para uma menor concentração de venado. Esta exploração não teve, do mármore da Diça Africana, não teve exploração recente, havia uma pedreira, mas foi abandonada, mas, enfim, nessa pedreira nós não podemos verificar diretamente tipos que sejam exatamente compatíveis com este, mas noutras zonas, sobretudo isto da pedreira situa-se mais próximo de Ficai, mas noutras zonas já mais na Serra da Diça propriamente dita, mais próxima da zona de Sobral da Diça e de Moura, existem algumas ocorrências que, enfim, podem se articular com este tipo de materiais. Enfim, como eu referi, isto é um estudo que ainda está em curso. Nós temos esta fase inicial do estudo de materiais feita e, como eu estava a referir há pouco, no caso do mármore branco de Estremoz, com tonalidade, enfim, mais a pender para o branco, digamos assim. Enfim, isto entra depois aqui todo um contexto de dificuldade que existe, não só, enfim, neste caso para estudos arqueológicos, mas mesmo no âmbito da geologia, para conseguir muitas vezes discernir a proveniência dos mármores brancos, que podem apresentar características muito comuns, sendo de zonas de proveniência até relativamente distantes e com uma formação geológica completamente distinta.
E neste caso, o caso paradigmático para se utilizar neste ponto, e sobretudo para o nosso contexto do peninsular, do mundo ocidental romano, será também uma certa correspondência que se verifica entre o mármore de Estremoz e o mármore de Carrara, que em termos do aspecto exterior, macroscópico, no mármore de Branco sobretudo, mas deve-se referir que o mármore de Carrara também tem uma variante venada, muito semelhante àquela que eu mostrei anteriormente, mas que em princípio não terá tido uma exportação, como terá tido a variante branca. E enfim, verifica-se essa similitude, e depois há aqui toda uma série de contextos que têm que ser analisados de forma mais abrangente, no âmbito daquilo que será o contexto do sítio arqueológico onde se insere, tentar perceber a cronologia da utilização do mármore, eventual rotas de abastecimento, que são fatores muito relevantes muitas vezes no abastecimento destes materiais, e sobretudo depois, avançar com análises analíticas, digamos assim. Neste caso, nós contemplamos uma série de metodologias que são aquelas que são comumente aceitas para este tipo de estudos, e que incluem a petrografia microscópica, a difração de raio-x, catálogo de existência e, em último recurso, a utilizar para o caso dos mármores brancos, onde a petrografia e os outros métodos não permitem ter uma resposta segura, também pretendemos avançar para análises isotópicas. No entanto, importa referir que para alguns destes casos, sobretudo estes casos que eu acabei de referir de proveniência regional, local, chamamos assim, que são os mármores aqui da zona da Lusitânia e nomeadamente do Alentejo, nós aqui temos uma representação daquilo que são a imagem obtida a partir da petrografia, da lâmina delgada, em que nós podemos perceber logo à partida as diferenças que os diferentes tipos de mármore conseguem ter simplesmente com este estudo ao microscópio. E em particular, eu destaco sobretudo o caso do mármore de Ficário, que é o que está muito baixo, em que vocês podem ver que tem uma textura granular e estrutural completamente distinta de todos os outros mármores, e isto é uma característica que se verifica mesmo numa análise macroscópica da peça, e sobretudo se tivermos uma zona de fratura, e se for recente ainda melhor, onde nos permite ver a granulidade e a textura desse mármore, chamamos assim, em que se caracteriza precisamente por ter um grão muito fininho, que parece mesmo açúcar por vezes, que é uma textura sacarosa, e que é bastante característica, e só com essa análise é possível nós distinguirmos, por exemplo, entre aquilo que é o mármore de Ficário e o mármore de Estremoz, por exemplo, nas variedades brancas e até nas variedades venadas, e isto para explicar precisamente esta diferenciação e o porquê de eu dizer nós temos aqui mármores que até agora não se conheciam na exploração, quando se calhar o mais normal neste caso seria apontar para estas variedades venadas e chamarmos de pele de tigre ou ruivina, que são variedades bem conhecidas em Estremoz, e que facilmente em muitos contextos arqueológicos este tipo de pedra passa como proveniente de Estremoz, mas depois analisando então a textura granular, mesmo a nível macroscópico, mas sobretudo depois a nível de petrografia, nós vamos ver que aquilo de facto não corresponde àquilo que é o normal dos mármores procedentes do antigo linal de Estremoz. Enfim, convém aqui frisar, nós falamos de mármore de Estremoz, mas o mármore de Estremoz não seria extraído propriamente em Estremoz, ou pelo menos não viria. Existiriam vários pontos de extração ao longo de todo o antigo linal, sobretudo para sul de Estremoz, pensamos nós, eventualmente nas zonas de Pardais e de Viçosa, onde atualmente ainda se concentra a maioria da exploração industrial recente. E, por fim, temos também aqui os mármores importados, que correspondem a uma amostra bastante residual no conjunto dos materiais analisados para pisões. Temos cerca de 10 fragmentos, 10, 12, se não estou em erro, e que, são essencialmente dois subtipos, duas variedades confirmadas com segurança, e uma variedade que, face àquilo que eu acabei de referir para os mármores brancos, nós não temos a certeza, que poderá ser então o mármore de Carrara, visto que apresenta uma textura granular e um grão ligeiramente mais fino do que aquilo que é normal para os contextos de Estremoz, e, através dessa análise, os geólogos apontam que poderá não ser local. E depois temos as duas variedades coloridas. Temos a amarelo, mais o diálogo antigo, mármore numídico, que seria proveniente de Chemtu, na atual Argélia, e depois temos este fragmento aqui maior, vermelho, que corresponde a uma brecha, que corresponde a um mármore, e já agora o diálogo antigo também não é um mármore, é uma brecha também. E este roxo avermelhado corresponde ao que em italiano se chama pavonazeto, e que na antiguidade se chamava mármore frígio, e que provém da atual Turquia, na zona de Ister, Turquia,
a matar o nome, enfim, provavelmente, mas é esse local, que, enfim, como podem ver neste mapa de proveniência dos materiais que nós temos importados, podemos ver que tem materiais que vêm de locais bastante longe, enfim, tracejado por ser proveniência de Carrara, que nós não temos a certeza, e o mesmo vai, enfim, nós neste caso podemos fazer agora aqui toda uma série de considerações sobre o contexto desta amostra e como é que ela chega aqui. Nós temos de ter em conta que estamos já num contexto do século IV e num contexto onde muitas das pedreiras têm uma atividade já muito reduzida ou limitada. E, de igual modo, o comércio marítimo também terá de sofrer disrupções significativas e que estamos num contexto em que, sobretudo, o abastecimento de pedra já em muitos casos se faz na base da expoliação. Portanto, nós temos estes elementos, nós apontamos agora aqui a proveniência e dizemos que estes materiais vêm da Turquia, vêm do Norte de África. Agora, nós não podemos dizer com segurança que eles vieram do século IV ou terceiro, se calhar vieram antes, e já existiam, por exemplo, aqui em Paxiúlia, algum tipo de elemento alto imperial, que, enfim, no âmbito da crise do século III terá sido, enfim, desativado, assim como nós temos um caso bastante paradigmático em Itálica, com o Traiano, e depois temos até uma oficina, enfim, associada a uma taberna de uma casa, que a oficina trabalha sobretudo já com a expoliação dos materiais do tempo para produzir novos elementos que depois seriam utilizados em âmbito privado e coisas assim. Neste caso nós temos um efeito semelhante, nós não podemos dizer com certeza que estes materiais foram importados nesta época, embora se fossem, também é significativo, digamos assim, assinalar uma certa coincidência da proveniência destes materiais com algumas das rotas comerciais que seriam predominantes neste período, em que nós temos a chegada, sobretudo, enfim, para quem está mais presente desses assuntos, nos termos das terras sigilatas e das cerâmicas fins de importação, e mesmo das ânforas, nestes períodos temos uma grande predominância das importações vindas do Norte da África e até da Turquia Oriental, que curiosamente correspondem precisamente de onde estes materiais terão vindo, e além disso acrescenta, enfim, nesta interpretação, o facto de estarmos a falar de peças pequenas que eventualmente seriam facilmente transportadas e poderiam haver até associadas nesse transporte e vendidas como um conjunto exótico, enfim, em qualquer portinho. Enfim, isto para dizer que tem uma fácil transação, ao contrário de grandes elementos arquitetónicos que teriam de ter um transporte próprio bastante custoso. Enfim, isto faria-nos agora alongar-nos por toda uma interpretação sobre as diferentes dinâmicas comerciais e de abastecimento que poderia haver no Império Romano, nomeadamente entre aquilo que será o abastecimento e as dinâmicas económicas privadas e aquilo que seria a iniciativa imperial, que enfim leva-nos para todo um outro contexto, que creio que não importa aqui referir neste momento. Falando das proveniências locais, como eu referi, e como vocês podem ver neste pequeno mapa, temos, enfim, predominantemente nós temos mármore de São Maurício de Trigares, que é o que está mais próximo do sítio arqueológico, e logo à partida, quando nós começamos a estudar este sítio, dada a proximidade, dado o contexto que se verifica in situ, na maioria dos materiais que se observam são trigaches, pressupunha-se que todo o material, ou a grande maioria do material que fôssemos ver, enfim, da reserva, fosse todo ele também trigache, e na realidade aquilo que observamos é que existe ainda uma quantidade assinalável de mármore da Adissa Ficalho nesta amostra. Devemos ainda incluir, ainda seguindo no âmbito daquilo que eu referi há pouco, da questão dos mármores brancos e da dificuldade em determinar a proveniência de alguns tipos de mármores brancos, devemos referir a possibilidade de nós termos aqui alguns elementos que a sua proveniência estará em Almada de la Plata, como vocês podem ver já na província Bética, em que as características do mármore conseguem ser muito semelhantes ao mármore de Estremoz, e enfim, nós aqui, nesta zona de Paxiúlia, já enfim, vários estudos apontam para que nós possamos ter aqui uma dinâmica comercial que viria sobretudo do Oriente e que, enfim, poderia empurrar estes produtos. Estamos de uma forma também a empurrar uma grande quantidade de mármore da Adissa Ficalho para este local. E agora focando-nos sobretudo nesta questão da extração local. Outra fase do estudo, terminada assim, feita esta análise que nos permite determinar que tipos de mármores é que nós temos, e verificando que temos mármores locais, o interesse é tentar perceber e tentar identificar eventuais vestígios desta atividade extrativa, eventuais vestígios romanos, não é? E, enfim, uma das primeiras áreas a ser analisada foi, obviamente, Trigares, pela sua proximidade, que é uma zona com uma grande dificuldade em termos de análise neste tipo de abordagem, devido sobretudo à grande exploração que este tipo de pedra teve ao longo de todo o período histórico, digamos assim. Claro que, enfim, na Idade Média poderá ter havido um hiato, mas sobretudo a partir da época moderna e contemporânea, a própria cidade de Évora, de Beja, tem uma grande utilização
deste tipo de material, que certamente terá tido uma exploração contemporânea dessa utilização, ou seja, moderna, contemporânea, e que provavelmente poderá ser até estes vestígios que aqui se observam. Na fotografia aérea de 1958, nós podemos observar que se verificam alguns elementos que deixam antever a possível existência de faces de extração que já nesta altura estariam abandonadas, portanto, seriam pré-industriais, poderiam ser antigas. Vendo em 2003, mesmo a fotografia do mesmo local, nota-se que já terá havido mais alguma exploração entre estas duas fotografias. Contudo, enfim, agora numa altura de tentar ir ao campo, tentar perceber se existem de facto vestígios da extração antiga, o que sucede é que, enfim, toda a zona da Pedreira foi bastante alterada para a construção, enfim, de uma casa, de um terreno agrícola, e que a maior parte até destas zonas extrativas que se vêem claramente na fotografia de 2003, com grandes buracos, chamamos-lhe assim, que enfim, se encontram colmatadas e, enfim, o que pode dificultar. Nem toda a área foi batida ainda, isto está dentro de uma propriedade privada, mas, enfim, a esperança de encontrar grandes vestígios também não será muito grande. No entanto, o caso do mármore de Ficalha tornou-se até bastante mais interessante, na medida em que, enfim, não se conhecendo nada sobre esta exploração antiga, despoltou ainda mais o nosso interesse em tentar, enfim, prospectar e tentar saber mais sobre esta área, tentar identificar eventuais vestígios de extração antiga, e isso permitiu-nos chegar até este sítio, que é conhecido como a Malhada dos Judeus, ou Conselho de Moura, se não estou em erro. Este sítio já foi identificado no ano 2000 pela Malhada de Deus, e depois até foi também visitado pelo Monge Soares, com o do Fernando Real. Enfim, já na altura da Malhada de Deus, ter visitado este local, o objetivo era identificar, enfim, um conjunto de minas que existem nesta zona, da Serra da Adiça, e, no entanto, este sítio destacou-se precisamente por não ter tanto um aspecto e os vestígios que seriam normais nesses sítios mineiros, e que, enfim, destacando-se até uma zona de escombreio, que, assinalando com estas duas setinhas, é a que está a seta vermelha, e a seta amarela denota uma zona onde existe uma zona de extração, uma corta, chamamos assim, usando uma linguagem mineira, onde se verifica, enfim, que terá sido extraído material. À saída dessa corta, então verificamos depois esta escombreira, onde se verifica, creio eu, sim, que há uma disposição uniforme de materiais, de forma sequencial e regular, ao longo daquilo que será uma zona central, enfim. E claro, neste âmbito da escombreira há registro, têm sido observados restos de arquitetura, restos de colunas, ainda não foi possível ir ao local de forma mais direta que esta, para confirmar de facto os vestígios que lá estão, mas já temos notícias que já houve vestígios destes vestígios arquitetônicos, nomeadamente colunas, que já foram levados para aldeias vizinhas para adornar os jardins. Esta exploração, enfim, também seguindo a mesma metodologia, mas um pouco inversa. No caso de Trigache, nós utilizámos a fotografia aérea histórica para tentar observar onde é que existiriam vestígios de exploração antiga. Neste caso, nós vimos primeiro que havia uma exploração e depois, enfim, para tentar despistar um pouco a ideia que poderia ser uma coisa recente, também adquirimos a fotografia aérea histórica e podemos observar que, de facto, tanto a zona de extração como a possível escombreira já estavam, tal qual como se apresentou hoje, mas com menos vegetação, em 1943. E, enfim, na medida em que ainda não foi possível ir ao local e tentar, enfim, verificar definitivamente estes vestígios e até fazer um levantamento que nos permita uma análise volumétrica detalhada, contamos, neste caso, até a dar uma perspectiva daquilo que pode ser o volume de extração nesta zona, com um levantamento topográfico feito no âmbito dos projetos da EDIA, que se acrescentarmos as curvas de Nilo, podemos ver claramente que há algumas zonas de extração, e, enfim, com alguma dimensão, e que, enfim, era importante, neste caso, podermos fazer um estudo mais detalhado deste sítio, que pode dar informação bastante relevante para o conhecimento desta temática, não só a nível local, regional e até da Lusitânia, como até a nível internacional, enfim, na medida até também, neste caso particular, sendo uma exploração que até então permanece desconhecida e não tendo exploração recente, que poderá ter conservado vestígios relevantes da atividade de extração antiga. E, pronto, falando sobre este tipo de trabalhos do mar, nós temos as evidências, em muitos casos indiretas, né? Temos materiais arqueológicos que nos permitem inferir que havia uma extração em época antiga. Em alguns casos podemos ter alguns vestígios da extração antiga, no caso de Estremoz, alguns vestígios pontuais, outros que foram registados há uns anos e depois, entretanto, destruídos. Poderíamos ter estes vestígios que eu acabei de referir, no caso do mármore de Ficalha, nomeadamente.
Mas depois interessa também saber, ao certo, quem é que, enfim, trabalharia este tipo de recursos. Enfim, nós, se formos, enfim, beber a informação que existe para todo o Império, temos ainda um conjunto apreciável de informações que nos permitem perceber como é que se organizava o processo de exploração, desde a extração da pedra até ao comércio e transporte, até à sua utilidade final. Nós, na Lusitânia, não dispomos de tantos dados, não há fontes escritas, mas, enfim, valemos sobretudo das fontes epigráficas, mas ainda assim, neste caso, temos a sorte de, mesmo aqui em Beja, podermos contar com este epígrafe que faz referência a um sujeito que seria Marmorários, portanto, um sujeito que trabalhava ao mar e que, enfim, o seu monumento funerário até fez questão de representar ali uma ferramenta que o José da Encarnação inicialmente acho que interpretava como sendo uma acha, mas que agora recentemente interpreta como podendo ser uma representação estilística daquilo que seria um maço de canteiro. É interessante, enfim, estes elementos, porque depois nós, de facto, como eu, enfim, deixei de ver com algumas referências que fiz anteriormente, nós, na Vila dos Pisões, temos imensas marcas de trabalho na pedra e enfim, como é fácil de ver, muitas delas estão em peças que estariam terminadas e isso não quer dizer que a peça fosse trabalhada neste local, mas em muitos outros casos nós temos marcas e peças inacabadas que sugerem que, de facto, poderia haver algum tipo de trabalho destes materiais no âmbito da Vila dos Pisões, não vou dizer que fosse mesmo naquele local, mas poderia ser uma zona envolvente. E enfim, nós temos inclusive, por exemplo, neste caso, um pequeno mortário, um mármore que está claramente por esculpir, está alinhavado, começou a ser escavado, mas toda a zona interior e até o canozinho da vertente está por trabalhar. Temos também, inclusive, diversas marcas do uso de serra, como vocês podem ver, creio eu. Sim, por acaso aí vê-se melhor que aqui no computador, mas na fotografia que está do lado de cá, notam-se umas marcas sequenciais horizontais, paralelas. Essas marcas são normalmente associadas, e isto em paralelo a muitos sítios arqueológicos, e já está com alguns estudos também, do uso de serra, simplesmente serra de arame, que seria utilizada para cortar as placas, e claramente nós depois podemos ver nestas duas outras peças que temos um vestígio de um trabalho que ficou ou inacabado, ou que terá partido, ou enfim, que terá motivado eventualmente o abandono da peça, onde nós podemos ver, sobretudo até no caso de cima, claramente a zona onde a serra estaria a atuar. E ainda temos um caso mais evidente neste âmbito, enfim, isto também no âmbito do que poderia ser expoliações, e que, como eu disse há pouco, obriga-nos a ter sempre, enfim, uma abordagem muito pouco definida em alguns aspectos deste estudo relativamente a este contexto, derivado da falta, muitas vezes, do registro de escavação e depois também do contexto já tardio em que tudo isto se insere. Enfim, nós neste caso vemos claramente que tínhamos uma cortiça que foi cerrada, quase como fosse um pão de forma para fazer tostas, e enfim, é uma coisa bastante caricata. Nós não sabemos, não temos evidências neste caso, enfim, porque é que isto seria feito, mas devemos ter presente que, enfim, há toda uma série de contextos de exposição e utilização, sobretudo destes materiais marmóreos e calcários, até na produção de cal, e nós aqui perto temos um caso de estudo até bastante interessante, que pode ser bastante interessante, que é no caso do Monte da Chaminé, onde nós temos uma zona de produção, onde eles conservam um grande peso de lagar em mármore de Trigacho, e ao lado desse peso de lagar está uma zona com uma grande concentração de estilhaços de mármore, que, enfim, dá a entender que claramente alguma coisa foi ali partida. Ao lado tem também umas placas, enfim, acumuladas, e, enfim, por informação da arqueóloga que tem estado a investigar o sítio, supostamente na sala lá foram identificados vestígios do possível forno que seria associado à produção de cal. Enfim, nós, neste caso, podemos ter aqui, enfim, todo um contexto de reutilização e reaproveitamento de materiais que ainda está, enfim, pouco conhecido, mas que temos que ter sempre em conta, né? Sobretudo nestes contextos tardios. E por falar em contexto de formas de cal, enfim, agora estou um pequeno à parte, mas, enfim, ocorre-me agora a ideia, o conhecimento, que há uns anos, uma intervenção arqueológica, se encontrou os grandes fornos de cal, não muito distantes, creio eu, aqui da cidade de Beja, mas para o lado oriental, e que estando distantes de qualquer fonte de pedra calcítica, chamemos assim, enfim, punha-se eventualmente um problema de daria a pedra que seria abastecer estes fornos de cal. E é bom, visto que está na zona oriental da cidade, e agora não sei precisar o local exatamente onde se encontra, mas é possível então que se estivesse a abastecer, possivelmente, mármores vindos daquela zona, eventualmente de recursos que seriam extraídos em Ficai. E resta dizer que esse é um forno que está datado do século I, creio eu, e que poderá estar, enfim, relacionado com este grande período construtivo da cidade no século I. Por fim,
Neste contexto ainda dos trabalhos, trabalho de pedra na Vila de Pisões, nós temos então o contexto interessante, que neste caso que eu já referi há pouco, de epígrafes, que facilmente se percebem que não têm um aspecto determinado, e muitas vezes nós conseguimos detectar mesmo as linhas diretivas que, enfim, permitiam ajustar, enfim, manter a inscrição alinhada, não é? E vemos claramente que este processo não foi terminado. Lá está, não sabemos se isto estava a acontecer aqui ou se foi trazido para aqui assim, mas acaba por dar a ideia, juntamente com vários outros contextos, enfim, como eu referi, que poderá haver aqui nesta zona alguma oficina, algum tipo de trabalho que esteja, enfim, não digo que seja a produzir, mas calhar já a desprroduzir, no caso de reutilização, alguns destes elementos. E por fim, para terminar, um caso particular que é importante ter em conta neste estudo, nós estamos a falar de pedras ornamentais. Ok, neste caso em Pisões falamos sobretudo de pedras locais e que mantêm enfim, uma coloração, assim, um padrão de cor bastante homogéneo, sempre na base dos cinzentos, brancos, venados, que é o que ocorre mais aqui no local, que pode ocorrer nos mármores verdes, como é o caso de Viana ao Serra, mas esses mármores não têm a presença na amostra analisada. No entanto, não devemos, apesar desta homogeneidade, digamos que cromática da amostra, nós não podemos esquecermos ou deixar de parte que provavelmente a sua utilização poderá não ter sido tão monótona como a amostra hoje em dia nos faz antever, e enfim, isto remete-nos obviamente para estudos também já desenvolvidos recentemente, derivados daquilo que será, enfim, a policromia no mundo antigo, e nós temos evidências, não de Pisões, mas de outros sítios que poderão ser de ocupação contemporânea, em que, enfim, há vestígios enfim, que estas peças, apesar de serem mármore branco, cinzento, podem ter estado pintadas e então ter um aspecto totalmente diferente daquilo que nós hoje lhes atribuímos, e é o que eu digo, enfim, olhamos para uma amostra, é relativamente homogénea e pensamos que, enfim, entramos em Pisões há 1600 anos e a casa era toda branca e cinzenta e nada, e afinal não, se calhar era vermelha e enfim, conforme. Enfim, agora, no caso particular de Pisões, temos um conjunto até apreciável deste tipo de peças, sobretudo placas de revestimento, que depois têm este tipo de decorações, enfim, chamamos geométricas, com os ângulos e coisas do género, que têm a característica dessa face interior, da zona decorada, estar picoteada, o que, enfim, na minha interpretação inicial, logo à partida, me dava a entender que isto estaria assim porque eventualmente serviria para a fixação de algum elemento que acrescentava ornamentalmente à peça. E isto, enfim, podia ser todo um conjunto de elementos, nós não temos ainda muitos dados para isto, podia ser metais, podia ser pedras preciosas em alguns casos, mas, pá, felizmente, surgiu um caso que nos permite ter noção de como é que isto poderia parecer neste período antigo, em que, no fundo, temos um monumento, isto seria uma cancela, em que temos vários desses sockets, no fundo, um refúgio também, enfim, subtriangular, em que nós vemos que tem um preenchimento que conserva aí parte do preenchimento daquilo que será uma pasta vítrea e que, enfim, daria um aspecto bastante distinto a estas peças. E, enfim, alguns agradecimentos a pessoas que contribuíram de forma particular para este estudo deste sítio, alguns estão aqui presentes. Obrigado a todos vocês e